Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo, a Era Nova. Hoje, nosso sexto encontro do estudo continuado do livro O que é o Espiritismo. Nós separamos para nosso início, para nossa reflexão, uma breve leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 12, sobre o título Amai os vossos inimigos, item 10, o ódio. Fenelon nos fala o seguinte, em um único parágrafo: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Sobretudo, tomai a tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, de quem deveis fazer o vosso modelo, vos deu o exemplo deste devotamento. Missionário do amor, amou até dar o seu sangue e a sua vida. O sacrifício que vos obriga a amar aquele que vos ultrajam e vos perseguem é penoso. Mas é precisamente isso que vos torna superiores a eles. Se vós os odiais, como vos odeiam, não valheis mais do que eles. É a hóstia sem mancha ofertada a Deus sobre o altar de vossos corações. Hóstia de agradável aroma, cujos perfumes sobem até ele. Ainda que a lei do amor queira que se ame indistintamente a todos os irmãos, não endurece o coração contra os maus procedimentos. Ao contrário, é a mais penosa prova. Eu o sei, uma vez que durante minha última existência terrestre experimentei esta tortura. Mas Deus lá está, e pune nesta vida e na outra aqueles que faltam à lei de amor. Não vos esqueçais, meus caros filhos, que o amor nos aproxima de Deus e que o ódio nos afasta dele. De Fenelon, Bordeaux, 1861. O amor nos aproxima de Deus. O amor é aquela arma infalível que a gente tem contra o ódio, contra a inveja, contra a maledicência, contra as más línguas. Quem de nós não tem alguma coisa que nos engalfinha, como nos diz Fenelon? E qual que é a recomendação evangélica? Amar. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Fácil não é, mas é possível. Se um dos filhos de Deus, nosso Pai, conseguiu, que é Jesus, nosso modelo e guia, e outros que também vieram, mestres da humanidade, nós também conseguiremos. Pouco a pouco, dia a dia, quando o nosso coração se abale, nas lutas que nós enfrentamos da convivência, nas lutas que nós temos de contradições, de pessoas que não entendem ainda as nossas atitudes que tomamos para o bem de todos, quando esta é a intenção, mas que nós possamos rezar por estes corações, que nós possamos compreender, porque nós também, muitas vezes, necessitamos de orações e de compreensões. Não é isso que fala na oração do Pai Nosso? Perdoai para que sejamos perdoados. Então, começando nosso estudo com esta breve reflexão, nós vamos retomar do ponto anterior, assim que eu fizer a nossa prece. Peço licença para fechar brevemente os meus olhos e peço que vocês sigam daí com o coração aberto para o nosso estudo do dia de hoje. Mestre amado Jesus, que os nossos mentores espirituais, que o Senhor esteja aqui conosco, nos inspirando, nos intuindo, que esse aprendizado seja mútuo em conjunto, que nós possamos estar conectados aos corações que nos assistem, que nos escutam, que você possa, Senhor Jesus, estar com cada um deles. Gratidão. Muito bem, paramos na página 13 do livro que é o Espiritismo, da editora ID, tá? E a pergunta seguinte, eu vou ler, essa é a nossa pedagogia adotada, para quem tá chegando agora, a pedagogia é: a gente faz a leitura, para quem não tem a obra, faz uma breve reflexão e vocês ficam com o vídeo para que vocês também possam refletir depois. Portanto, sempre são vídeos mais curtos, tá bom? Vamos lá? Iniciando. Visitante, não creiais, Senhor, que minha opinião esteja formada levianamente. Eu vi mesas girarem e baterem.
pessoas que estavam supostamente escrevendo sobre a influência de espíritos. Mas eu estou convencido de que havia charlatanismo. Vamos lembrar que charlatanismo é uma forma de engodo, de engano, de fazer o outro acreditar naquilo. É como se fosse um espetáculo teatral, né? Você está fazendo algo para que a pessoa acredite em tal coisa, mas de forma manipulada, tá? O charlatão é isso, aquela pessoa que manipula. Aí Allan Kardec pergunta: quanto pagastes para ver isso? Visitante responde: nada, seguramente. Allan Kardec rebate: então, eis charlatões de uma espécie singular, diferente, e que vão reabilitar a palavra. Até o presente não se viu ainda charlatões desinteressados. Se algum brincalhão maldoso quis se divertir uma vez por acaso, segue-se que as outras pessoas sejam cúmplices da fraude? Aliás, com que objetivo se tornariam cúmplices de uma mistificação? Que é enganar também. Para divertir a sociedade, direis: eu aceito que uma vez alguém se preste a um gracejo, ou seja, uma brincadeira. Mas quando um gracejo dura meses e anos, eu creio, o mistificador que está mistificado. É provável que, pelo único prazer de fazer crer em uma coisa que se sabe ser falsa, espera-se aborrecidamente horas inteiras sobre uma mesa, o prazer não valeria o trabalho. Ou seja, vamos indo por partes, porque a resposta aqui é longa. Por que o mistificador faria isso sem ganhar dinheiro? Porque, afinal de contas, um charlatão, um mistificador, ele faz os seus espetáculos, as suas demonstrações, com a intenção sempre de angariar lucros com isso. E nesse caso, o próprio visitante fala que não pagou nada. Aí Allan Kardec rebate: então por que ele ficaria horas e horas produzindo isso só pelo prazer, sem ter um lucro, né? O prazer não valeria o trabalho nesse sentido, né? Porque eram maçantes, vamos lembrar, como a gente comentou lá no início, as mesas, a forma com que eram escritas, as batidas, letras por letras, era um trabalho moroso, demorado, maçante, então a pessoa tinha que estar interessada naquele conhecimento realmente. No parágrafo seguinte, Kardec fala: antes de concluir pela fraude, é preciso primeiro se perguntar qual interesse se pode ter em enganar. Ora, concordareis que há posições que excluem toda suspeita de fraude, pessoas das quais só o caráter é uma garantia de probidade. Por que eles enganariam? Qual que é o interesse? Se eles não estão ganhando nada, por que fariam isso? Seguindo, outra coisa seria se tratasse de uma especulação, porque a atração do lucro é uma péssima conselheira. Mas, admitindo-se mesmo que, neste último caso, um fato de manobra fraudulenta seja positivamente constatado. Isso não provaria nada contra a realidade do princípio, já que se pode abusar de tudo. Do fato de que há pessoas que vendem vinhos adulterados, não se segue daí que não haveria vinho puro. O Espiritismo não é mais responsável pelos que abusam deste nome e o exploram, do que a ciência médica não é pelos charlatões que vendem suas drogas, nem a religião pelos sacerdotes que abusam do seu ministério. Dando uma pausa. Em tudo, o ser humano acha um meio de explorar, de falsificar, de revender, de fazer uma cópia, de muitas vezes barata. Como ele fala aqui, ó, na época, né? Vamos lembrar sempre que Allan Kardec usa os exemplos contidos na época. Que os charlatões, ou seja, pessoas se passam por médicos. E para quê? Para ganhar dinheiro. Às vezes a gente não vê uma pessoa exercendo ilegalmente a medicina, isso é um charlatão. Ou a gente não vê uma drogaria, por exemplo, sem uma licença de funcionamento, isso também é uma forma de engano, porque precisa ter toda uma licença, toda uma sanitariedade ali por trás disso. E aí ele pega primeiramente o exemplo do vinho.
Porque tem gente que falsifica o vinho, não vai haver vinho puro. Vamos lembrar, para quem gosta da bebida, há provadores, há pessoas especializadas, profissões de vinho, de café nesse sentido, que analisam os graus da qualidade, como é feito. Então, em tudo, o ser humano sempre encontra uma brecha de falsificar ou de mistificar, enganar. Seguindo na resposta de Kardec. O Espiritismo, pela sua novidade e pela sua própria natureza, devia prestar-se a abuso. O que ele fala é que é natural que isso aconteça, porque é muito novo, na natureza da ciência, né? E aí ele segue. Mas ele dá os meios de o reconhecer, definindo claramente seu verdadeiro caráter e recusando qualquer solidariedade com aqueles que o exploram ou os desviam de seu objetivo exclusivamente moral para fazer dele um ofício, um instrumento de adivinhação ou de procuras fúteis. O que Kardec fala aqui? Que sim, pela natureza, pelo início, o Espiritismo pode provocar isso. É natural, tudo que é novo vai provocar uma discussão, assim como vai provocar uma avaliação, uma mistificação, uma falsificação, mas que no Espiritismo por si só, ele já tem os meios de colocar o caráter, a solidariedade e por que a pessoa iria fazer isso um instrumento de adivinhação ou procuras fúteis? Porque quem realmente está interessado no Espiritismo vai procurar as coisas úteis nele, não é mesmo? Kardec diz, na mesma resposta, desde que o próprio Espiritismo traça os limites nos quais ele se contém, precisa o que ele diz e o que não diz, o que ele pode e o que não pode, o que ele está ou não está em suas atribuições, o que ele aceita e o que repudia. O erro está naqueles que, não se dando ao trabalho de estudar, julgam-no sobre as aparências. Que, porque encontram os saltimbancos usando o nome de espíritas, para atrair os que passam, dirão gravemente: eis o que é o espiritismo. Sobre o que, em definitivo, recai o ridículo? Não é sobre o saltimbanco que faz o seu trabalho, nem sobre o espiritismo, cuja doutrina escrita desmente semelhantes assertivas, mas sobre os críticos convictos de falarem daquilo que não sabem, ou de alterarem conscientemente a verdade, provocar uma fake news, né? Aqueles que atribuem ao espiritismo o que está contra a sua própria essência, o fazem ou por ignorância, de não saber, ou deliberadamente, com intenção. No primeiro caso é por leviandade, no segundo é por má fé. Neste último caso, eles se assemelham a certos historiadores que alteram os fatos históricos no interesse de um partido ou de uma opinião. Um partido se desacredita sempre pelo emprego dos semelhantes meios e falta ao seu objetivo. Vamos voltar ao início desse parágrafo. Ele fala aqui que a pessoa julga pela aparência. É como quando nós conhecemos uma pessoa. Nós não podemos julgar ela pela aparência, como ela está vestida, pelo formato dos acessórios, óculos, relógio, não importa. A gente precisa conhecer esta pessoa, nós precisamos conviver mais tempo com ela, a gente precisa saber quais são os vícios, as virtudes, qual o caráter, a ética, a moral, para que depois de um bom tempo de convivência, de vivência junto, né? Não no sentido de morar junto, mas no sentido de estar a mais com aquela pessoa, eu possa ter uma opinião a mais sobre ela. Eu posso falar, olha, a pessoa X, ela é uma boa cozinheira, por exemplo. Não, a pessoa X tem uma virtude, um bom caráter. Por quê? Porque eu vou conviver, vou estudar de forma, sem um livro, né? Mas vou estudar pela convivência como essa pessoa vive, né? Qual que é a sequência da vivência? As pessoas têm uma sequência, elas têm uma personalidade. Aí, depois de um tempo de convivência, eu posso gerar uma opinião sobre. Se não, é o que Kardec coloca. As pessoas não vão estudar e julgam pela aparência. Às vezes atribuem deliberadamente por leviandade,
que vem da ignorância, do ignorar, então eu ignoro esse fato, né? Aquilo que a gente discutiu na aula anterior. Então eu vou deduzir sobre. Mas quanto mais eu deduzo, menos eu explico, né? Porque eu estou tirando conclusões sem me deter de como realmente acontecem os fatos. Qual que é o processo? Quais são os procedimentos? Quais são as intenções deste fato? Ou por má fé, né? Deliberadamente, ou seja, com consciência. Eu não estudei, eu ignoro, eu não sei, mas eu vou falar mal. Então é má fé. Estou agindo de má fé. Estou atacando conscientemente, criticando conscientemente de má fé. Eu não gosto disso aqui, então não quero, e é isso. Eu vou começar a falar mal sem saber, né? No próximo parágrafo, Kardec diz o seguinte: notai bem, Senhor, que eu não pretendo que a crítica deva necessariamente aprovar nossas ideias, mesmo depois de as ter estudado. Ou seja, Kardec não busca a aprovação das ideias espíritas. Não censuramos de modo algum aqueles que não pensam como nós, até mesmo porque todos têm o direito de pensar como lhe convém. O que é evidente para nós pode não o ser para todo mundo. Cada um julga as coisas pelo seu ponto de vista. E do fato mais positivo, todo mundo não tira as mesmas consequências. Dando uma pausa, cada um de nós tem uma experiência evolutiva, cada um de nós tem uma carga genética, ambiental que nos influencia, cada um de nós tem as experiências de aprendizados na escola, na vida, nas nossas convivências. Então, todos, cada um de nós, vai ver algo sempre diferente. Como aquela técnica, né, do elefante. Se você pôr vários cegos, eu acho que eu já até trouxe isso. Se eu trouxe, vocês me perdoem, vou repetir rapidamente. Várias pessoas de olhos vendados num elefante e pedir para que toquem e descrevam. Umas vão falar, nossa, tem um rabo muito fino. Outras vão falar, não, né, pegando na pata, é muito grosso, é grande. Outras, as orelhas são muito grandes. E aí vão começar a discutir entre si. Por quê? Porque cada uma dessas pessoas teve uma experiência diferente dentro da mesma vivência. Porém, tirando a venda de todas e colocando elas à parte do animal, vão verificar que todas, sem exceção, tinham razão, porque cada uma carregava um ponto de vista. Cada ponto de vista diferente, né? Indo. Aí Kardec dá um exemplo. Se um pintor, por exemplo, coloca em seu quadro, vamos imaginar o quadro aí mental, imagine, um cavalo branco. Qualquer um poderá dizer que esse cavalo faz um mau efeito e que um cavalo preto conviria melhor. Mas seu erro será de dizer que o cavalo é branco se ele é preto. É o que faz a maioria dos nossos adversários. Ou seja, colocando na prática, a pessoa pintou um cavalo branco. Aí o outro fala, não, deveria ser preto. Né? Não faz a objeção, olha, esse cavalo branco tá mal pintado, tá mal contornado, você não mediu bem, a geometria dele aí não tá legal, né? Não, não é essa a crítica, a pessoa acha que é melhor ter um cavalo preto no lugar, mas o pintor pintou um cavalo branco, veja que é diferente, né? Que são ideias diferentes dentro do mesmo contexto. Aí Kardec finaliza a resposta desta pergunta assim: em resumo, Senhor, cada um é perfeitamente livre para aprovar ou criticar os princípios do Espiritismo, para deduzir deles tais consequências, boas ou más, como lhe agrade. Mas a consciência impõe um dever a todo crítico sério, de não dizer ao contrário do que é. Ora, por isso, a primeira condição é de não falar sobre aquilo que não se sabe. Ou seja, cada um de nós, e Kardec coloca dentro do Espiritismo, cada um tem o direito de ter a opinião que quiser. Você pode criticar sim, né? Você pode falar sim, cada um tem a sua opinião, mas formule a sua opinião a partir do momento que você se dedicou a estudar, que você se dedicou a saber do que se trata, do que é. Eu, por exemplo, não posso criticar nenhuma religião, porque eu não tenho um estudo fundo das religiões.
Eu tenho noções das religiões, a gente dentro do espiritismo estuda sim as religiões para que a gente possa saber o contexto. Nas obras básicas nós temos todo um contexto histórico também colocado. Por exemplo, o livro A Caminho da Luz nos traz isso, de Emmanuel por Chico, e muitas outras obras. Mas eu não estudei com profundidade, vou citar alguns exemplos aqui. O budismo, o islamismo, o judaísmo, o protestantismo. Portanto, eu não tenho cabedal intelectual suficiente para criticar estas religiões, porque eu tenho um conhecimento superficial. Conhecer superficialmente é eu estar de olhos vendados apalpando o elefante. Entende? Conhecer profundamente é eu tirar a minha venda e ver que todos têm razão. E entender com o que é aquele animal, qual é o funcionamento dele, qual é o objetivo dele, como ele vive, por que ele vive, qual que é o sistema de recriação dele, qual que é o habitat, o alimento. Entenda que é muito diferente do que só palpar. Há muita coisa por trás. Então, Kardec convida o crítico aqui educadamente e deixa claro, né? E deixa livre. Sim, você pode criticar, qualquer pessoa pode, mas desde que saiba o que está criticando. Porque para que a gente critique, a gente precisa saber. Senão não é uma crítica coerente, senão não é uma crítica embasada. Seguindo, deixa eu até verificar aqui o tamanho. Dá para nós lermos pelo nosso tempo mais uma única questão, tá bom? A próxima questão, só um instantinho, gente. O visitante pede o seguinte: retornemos, eu vos peço, às mesas moventes e falantes. Não poderia ocorrer que elas estivessem preparadas? Olha, que já mudou aqui a questão, ele já retornou, ele não rebateu ali a ideia de Kardec, ele não falou nada, ele ficou neutro, ele voltou ao assunto anterior. Então a gente precisa também ficar atento a esses movimentos psicológicos, a essas nuances da conversa, o porquê que ele deixou este assunto de lado, porquê que ele retornou o outro, porque ele estava curioso mesmo, né? Na questão ali do fenomenológica, do fenômeno. Vocês me desculpem, eu não falo direito essa palavra. Mas, enfim, aí ele pede: retornemos, eu vos peço as mesmas moventes e falantes. Não poderia ocorrer que elas estivessem preparadas, ou seja, que fosse feito algo antes para que elas pudessem provocar o fenômeno? Kardec fala: é sempre a questão da boa-fé, a qual já respondi. E realmente Kardec já respondeu anteriormente. Quando a fraude estiver provada, eu vou-la entrego. Se vós assinalardes fatos confirmados de fraudes, de charlatanismo, de exploração ou de abuso de confiança, eu os entrego à vossa fustigação, ou seja, investigação, vos declarando de antemão que não lhes tomarei a defesa, porque o espiritismo sério é o primeiro a repudiá-los, e mencionar os abusos é ajudar a preveni-los e prestar-lhes serviço. Mas generalizar estas acusações, derramar sobre uma massa de pessoas honradas a reprovação que merecem alguns indivíduos isolados é um abuso de outro gênero, o da calúnia. Admitindo, como vós o dizeis, que as mesas estivessem preparadas, seria preciso um mecanismo bem engenhoso para fazer executar movimentos e ruídos tão variados. Como não se conhece ainda o nome do hábil fabricante que as confecciona? No entanto, ele deveria ter uma enorme celebridade, uma vez que seus aparelhos estão espalhados pelas 5 partes do mundo. É preciso convir também que seu procedimento é bem sutil, uma vez que se pode adaptar a primeira, que o seu procedimento é bem sutil, uma vez que se pode adaptar a primeira mesa encontrada sem nenhum sinal exterior, porque desde Tertuliano, que ele também falou das mesas girantes e falantes, até o presente, ninguém pôde ver o mecanismo nem descrevê-lo. Desculpa que tivemos ali um pequeno probleminha, mas tá tudo certo, tá? Então, aqui nós temos duas
duas colocações de Kardec. Primeiro, a de ordem moral, em cima. Ele fala que se o crítico apresentar para ele e provar que é uma fraude, Kardec não vai se opor, inclusive vai entregar. Se chegar essa fraude até a mão de Kardec, ele entrega para o crítico, tá? Porque o crítico investigue, vá atrás, porque o espiritismo sério é o primeiro a repudiar, a não querer, a não aceitar. E ele previne os abusos antes de que eles aconteçam. É isso que Kardec falou, mas ele pede que não se deve generalizar essa acusação se uma pessoa faz, sendo que muitas outras são honestas, porque a gente estaria provocando a calúnia. Aí, no segundo parágrafo, temos duas colocações que a gente precisa pensar muito importante. Se a mesa foi preparada, tem alguém que fabrica essa mesa. Onde está o fabricante? Vamos lembrar que na época de Kardec nós não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje. E para preparar algo tão sutil, ou seja, que ninguém percebesse, era quase impossível. E distribuir pelos 5 partes do mundo não teria um meio de transporte tão rápido para chegar. E na mesma hora, sendo que ninguém conhecia o fabricante, então Kardec chama o crítico à razão. Então vamos raciocinar. Quem fez as mesas? Quais são os mecanismos? Como que ele distribuiu logisticamente essas mesas pelas 5 partes do mundo? Como que elas funcionam tão perfeitamente, na mesma hora, falando a mesma coisa? Que tecnologia é essa? Em outras palavras, é isso que Kardec tá falando. Que aparelhos são esses? Que tecnologia é essa? E como que elas funcionam tão bem se o procedimento é muito sutil? Se não temos um sinal exterior, por exemplo, vamos pegar esse suporte de celular, vamos supor que é a mesa. Naquela época, se fosse trabalhada, teria que ter cordas, teria que ter arame, então teria que ter visualmente. Não tinha, por exemplo, um equipamento de uma nanotecnologia dentro da mesa. É isso que Kardec quer dizer. Lógico que ele não tinha acesso a essa palavra que eu usei agora. Mas em outras palavras, é que cadê o fabricante? Onde que ele está? Como que ele faz isso? Aí Kardec rebate com um argumento que é muito importante, que é o segundo ponto deste último parágrafo que eu falei para vocês, desde Tertuliano, que falava das mesas girantes. Quem foi Tertuliano? Tertuliano, ele viveu de 160 a 220 depois de Cristo. Ele foi um produtivo autor das primeiras fases do cristianismo. Organizou e avançou a nova tecnologia da Igreja Antiga. Suas obras são divididas em 3 grandes grupos. Os escritos apologéticos, que é a defesa da fé contra os opositores. Os escritos polêmicos e os escritos disciplinares, morais e ascéticos. Para os céticos. Então, desde as eras remotas, lá da Igreja Antiga, já se falavam das mesas girantes. E Kardec rebate. Mas se desde Tertuliano, que também falou, até o presente, ninguém pôde ver o mecanismo. Ou seja, se logo depois de Cristo, ninguém conseguiu ver o mecanismo, as mesas continuaram até hoje e ninguém viu como, entende? Mais uma vez, Kardec chama ao raciocínio, à razão. Vamos lembrar que um dos princípios da doutrina espírita é a fé raciocinada. Raciocinar é trazermos a razão, é termos explicação para os fatos, para os acontecimentos, para as coisas. E o que Kardec quer dizer? Quando acontecia nos 5 continentes, em várias partes ao mesmo tempo, e de uma forma sutil. Uma coisa, quando é verdadeira, que vem mediunicamente, ela vai acontecer em várias partes do globo, no mesmo tempo, por médiuns diferentes que não se conhecem e não se comunicam. Por quê? Porque vem da espiritualidade. Para que não haja dúvidas, esta foi uma das pedagogias divinas utilizadas pela equipe do Espírito de Verdade na codificação da doutrina espírita, que foi, vamos colocar assim, palavras nossas, a escrita daquilo que já tinha, né? É como se Kardec pegasse aquele algoritmo, decifrasse e escrevesse daquilo que já tinha naturalmente. Então, por hoje, deu o nosso tempo.
A nossa fala se encerra por aqui na parte doutrinária. Eu quero comunicar a vocês que a gente já está indo para a finalização deste primeiro capítulo, isso me deixa muito contente. Vai talvez 1 ou 2 vídeos a mais, não sabemos, mas eu prefiro andar devagar, sem pressa, mas sem pausa. Ir lendo com coerência, ir buscando esses conhecimentos à parte para vocês, como busquei agora o que foi Tertuliano, o significado de algumas palavras, trazendo para vocês essa breve leitura no início, que conforta o nosso coração, que faz a gente se conectar com o alto, e pedir para vocês se inscrever, divulgar, apertar o sininho, sabe? Para que o YouTube, para que as redes sociais vejam que esse conteúdo é relevante e possam ter mais engajamento. Eu encerro com a breve prece. Fecho meus olhos neste momento. Agradeço a Jesus, a espiritualidade amiga que esteve aqui me dando assistência. Rogo que cada pessoa que assistir esta aula receba a paz, o amor e o consolo de Jesus e o amparo naquilo que necessita neste momento. Gratidão, Mestre amado. Fique conosco, hoje, agora e sempre. Gratidão a vocês que estiveram conosco até aqui. Continuem conosco, se inscrevam e divulguem. Paz e luz a todos. Até o nosso próximo estudo.